Vocês têm criticado bastante as medidas da presidente agora para contenção de gastos e, enfim, possível volta de impostos que já foram extintos no passado, como a CPMF. Eu te pergunto, líder, a proposta do Aécio, do então candidato Aécio, não contemplava esse tipo de coisa? Ajuste, contenção de gastos, de repente aumento da carga tributária? Não é uma plataforma parecida? Não cria uma contradição a oposição ser contra o que a presidente Dilma está oferecendo aqui, e sendo que essa também era uma plataforma, era um caminho? Primeiro a gente tem que avaliar a não agenda da presidente Dilma, porque eu já vi o governo apresentar a CPMF, depois recuar da CPMF, anunciar aumento de CID, recuar do aumento de CID, aumento de imposto de renda, criação de novas alíquotas de imposto de renda de 35%, criar imposto para grandes fortunas, recuar, depois reposicionar a CPMF, inclusive uma CPMF com duas alíquotas, uma alíquota que seria só do governo federal, agenciou a alíquota adicional para os governadores, pagando uma comissão de 0,18 para os governos estaduais suportarem, darem o seu apoio à nova CPMF. Por outro lado, a posição do senador Aécio Neves na campanha não foi de que aumentaria a carga tributária, foi sinalizando de que o estado do Brasil, a situação do Brasil era crítica e que o governo estava escondendo essa situação e que ele adotaria medidas duras, se necessário, como hoje é necessário, mas não apontou especificamente uma medida ou numa direção. O que há um consenso no nosso campo político é de que qualquer ação de redesenho do Estado e reordenamento para reequilibrar as finanças públicas passa necessariamente por uma situação que você vai ter que cortar o supérfluo, diminuir o tamanho do Estado, reduzir o número de ministérios. Nós temos 38 ministérios em funcionamento hoje no Brasil, mais de 22 mil cargos de confiança, reduzir a metade, 50%, fundir empresas, fundir agências reguladoras, tirar o aparelhamento da máquina, privatizar empresas, tirar a superposição de órgãos que competem entre si, fazendo a mesma coisa e não fazendo nada ao mesmo tempo. Então, enquanto você não fizer uma reforma do Estado verdadeiramente para funcionar para o cidadão e não para os interesses dos partidos que estejam no poder, o Estado não vai poder cobrar da sociedade um centavo a mais de imposto. Caso o impeachment prospere, o que vem depois? Vocês veem o Temer e aí o Temer será o novo alvo? Ou o senhor acha que dá para compor com o Temer? Não, o Temer ele tem uma posição naturalmente muito diferente de toda a prática petista. É um homem que tem experiência, foi 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, sabe se relacionar com o parlamento e tem uma visão do Estado que não é a visão do PT, de aparelhá-lo e de se apoderar dos instrumentos de governo ou do Estado para se beneficiar e beneficiar o seu partido político. Agora, o desdobramento de uma possível assunção ao poder do vice-presidente Michel Temer, eu preferia não fazer, até porque hoje o que nós cuidamos é uma saída para a crise. Não dá para o senhor arriscar se o DEM comporia, sentaria para conversar com o Temer? O que eu posso dizer é o seguinte, que o Democratas vai atuar em defesa do Brasil. Já atua hoje, vai continuar atuando, seja qual for o caminho futuro que nós tenhamos. Como é que o senhor vê a infiltração nos movimentos que pedem o impeachment da presidente, que portanto apoiam a iniciativa de vocês aqui, de gente que defende intervenção militar e coisas do tipo? Isso é residual, é caricatura residual de qualquer movimento político. Você não tem nenhuma expressão. Qualquer pessoa sensata sabe que o caminho brasileiro ele passa necessariamente por um caminho constitucional, democrático. Intervenção militar é inaceitável em qualquer tempo, de qualquer modo, porque o que nós queremos é uma saída pelas vias legais e constitucionais. Os senhores falaram com alguns militares? Os senhores têm contatos, pontes com os quartéis? Ou... Não, absolutamente. A presidente Dilma tem dito, líder, que quem fala em impeachment está se comportando de forma golpista. Eu te pergunto, a oposição quer dar o golpe? Não, isso é piada, isso é jargão estudantil.
quem jogou esse jogo do impeachment pelo impeachment, de propor impeachment como sempre movimento político e nunca foram acusados de golpistas pela situação da época, foram os petistas que propuseram e imputaram crime de responsabilidade quando o Itamar Franco assumiu o poder. Tem uma petição aqui na Câmara assinada pelo então líder e hoje ministro Jacques Wagner, o ex-deputado Zé Disseu, junto com o José Genuíno, subscreveram o pedido de impeachment do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi submetido o recurso ao plenário e perderam de forma flagrosa. Quer dizer, então, no raciocínio deles, isso é a atitude democrática. E também subscreveram o impeachment do então presidente Collor, que hoje é aliado do petismo. Então, quer dizer, na verdade, o PT não tem moral para atribuir uma atitude golpista da oposição, da sociedade brasileira, da população brasileira, que mais de 60% apoia o impeachment como saída da crise institucional e ética vivida pelo país, como uma justificativa dessa situação. Eu acho que está claro que a gente vive uma situação que é discussão do impeachment, tendo como base a Constituição Federal e o respeito a todos os processos que devem ser seguidos à risca, de acordo com a legislação existente no nosso país. O senhor esteve agora no gabinete do presidente Cunha, ele deu alguma sinalização sobre a questão de ordem? Não, ele disse apenas que nos próximos dias deverá responder. E eu pontuei para ele da necessidade de que as oposições, o parlamento e a sociedade brasileira possam conhecer todo o marco legal da discussão desse tema. Considerando que o presidente foi alvo de denúncia lá no STF, né, o procurador encaminhou uma denúncia ao STF, por uma questão de coerência, a oposição, depois de passar do processo de impeachment, pretende de alguma forma atuar para afastá-lo da presidência aqui da Câmara? A oposição tem tido, vamos dizer, o mesmo comportamento com relação a outros que estão no processo sendo investigados, né? Tem 2 ministros de Estado que foram citados na mesma Operação Lava Jato. Há um inquérito, uma investigação com relação a eles, e a oposição não pediu a saída do ministro Mercadante e do ministro Edinho Silva. Então, eu acho que tem que se adotar uma postura que é de não blindá-lo e, ao mesmo tempo, esperar que as instituições funcionem. Essa questão do impeachment, líder, o senhor não acha que cria uma instabilidade, sinaliza internacionalmente, a credibilidade do Brasil no exterior não vai ficar afetada e isso não vai agravar ainda mais a situação econômica? Não, eu acho que o que agrava a situação econômica é uma situação de impasse, de ingovernabilidade crônica, que é o que nós vivemos hoje, de ausência de sinalização com relação ao futuro, de falta de agenda econômica que permita o Brasil sair dessa crise profunda. A crise é muito grave, a gente vive hoje rodando a economia com um déficit de mais de 8% do PIB, uma inflação batendo 2 dígitos e uma recessão de praticamente 3% negativo para esse ano. Então é realmente um quadro muito grave, que a gente tem que apontar caminhos institucionais dentro das regras do jogo. O que determina a regra do jogo democrático é a Constituição. E a Constituição está sendo seguida e respeitada. Então o mundo há de reconhecer que o Brasil enfrenta uma crise institucional, inclusive, respeitando o marco constitucional brasileiro. Algumas pessoas têm dito que a privatização dessas empresas estatais no passado poderia ter evitado o aparelhamento, ou suposto aparelhamento, que o PT e o governo teria feito nesses últimos anos. O senhor acha que para o futuro é uma coisa que deve ser debatida, a privatização, por exemplo, da Petrobras e de outras empresas, para evitar esse tipo de coisa? Eu não tenho dúvida de que um programa amplo de privatização ele tem que ser levado adiante, até porque todo o programa que foi levado à frente pelo governo Fernando Henrique Cardoso, ele foi vitorioso. O senhor defenderia, então, a privatização da Petrobras? Eu acho que isso não pode ser um assunto interditado. É evidente que, para mim, não é uma questão de simplesmente privatizar por privatizar. Antes disso,
eu quero discutir a reestatização da Petrobras, que foi privatizada tendo como norte os interesses privados de grupos que se apoderaram dela para produzir corrupção, desvio e perda de valor, como ocorreu nas gestões do Partido dos Trabalhadores, com prejuízo para acionistas minoritários e para a sociedade brasileira. O que a gente precisa ter empresa eficiente com governança de empresa privada. Esse é o intento inicial. Se no decorrer dos tempos a gente puder trazer mais o modelo privado para a gestão de empresas estatais como a Petrobras, eu acho que só quem vai ganhar com isso é o governo e a sociedade brasileira. Para encerrar, líder, se o impeachment se concretizar, quebra-se a ordem institucional? Quer dizer, vai ter eleição em 2016? O que as pessoas podem pensar em relação a isso? Vai ser mantida a agenda eleitoral? O que vai acontecer com o país? Sem dúvida, a agenda eleitoral ela é inalterável por conta de um processo de discussão de impeachment e qualquer saída ela terá como base a Constituição. Respeito pleno a todos os requisitos constitucionais que estão consagrados na nossa Constituição de 88.